Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos trabalhar algo bastante importante e eu gostaria que você estivesse bastante atento a cada palavra do que hoje nós vamos nos referir. Porque anteriormente nós trabalhamos o assunto que ia da ilusão à oração. Anteriormente, da obscuridade à transparência. Hoje, nós queremos trabalhar um tema bastante interessante, da tristeza à alegria. E acredito que será para nós um momento de graça para aqueles que estiverem realmente de coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu quero começar com uma pequena historinha, como sempre eu começo, porque Noem gosta de trabalhar com essa dinâmica de histórias. A história de Kisa Gotami e as sementes de mostarda. Gotami, a quem chamavam a frágil, tinha um filho pequeno que era o sol de seus dias. Ora, aconteceu que ainda mal começara a correr e a brincar, e o menino morreu. A dor de Gotami foi tão grande que ela não conseguiu aceitar a morte do filho. Pegou o menino morto ao colo e saiu para a rua. Foi de casa em casa, batendo a cada porta e pedindo: dai-me um remédio para o meu filho. As pessoas viram que ela estava louca, pois trouxeram dela e disseram-lhe: não há remédio para os mortos. Mas ela fez como se não tivesse entendido e continuou a pedir. Entretanto, um velho sábio viu a Gotami e compreendeu que era uma dor pela morte do filho, que a deixara fora de si. Em vez de brincar com ela, disse-lhe: mulher, o único que poderá saber de um remédio para o teu filho é o detentor das 10 forças, aquele que é o primeiro entre os homens e os deuses. Por isso, vai até o mosteiro. Lá, procura-o e pede-lhe um remédio para o teu filho. Vendo que o velho sábio falara com autoridade, dirigiu-se com o filho ao colo até o mosteiro onde residia o Buda. Ansiosamente, aproximou-se do lugar dos Budas onde o mestre estava sentado. Gostaria de um remédio para meu filho, ó sublime, disse ela. Sorrindo serenamente, o Buda respondeu: fizestes bem em vir aqui. Eis o que tens de fazer. Tens de ir à casa das cidades, uma a uma, tentar arranjar sementes de mostarda. Mas nem todas as casas servem. Deves trazer sementes de mostarda apenas das casas onde nunca morreu ninguém. Gotami concordou de imediato e, satisfeita, partiu de volta à cidade. Bateu à porta da primeira casa e disse: sou eu, Gotami, enviada pelo detentor das 10 forças. Deveis dar-me sementes de mostarda.
é este o remédio destinado ao meu filho. E quando lhe trouxeram as sementes de mostarda, ela acrescentou: antes de pegar nas sementes, dizei-me, nesta casa nunca ninguém morreu? Ó Gotame, responderam, os mortos desta casa são incontáveis. Então tenho de ir ao outro lado, concluiu Gotame. O sublime foi muito claro quanto a isto. Só posso trazer sementes de mostarda das casas que a morte não visitou. Ela lá foi, de casa em casa, mas recebeu sempre a mesma resposta. Em toda a cidade não havia uma casa sequer que a morte não tivesse tocado. Finalmente, percebeu por que fora enviada naquela missão desesperada. Então, saiu da cidade, vencida pelas suas emoções, e levou o seu filho morto para o crematório. Aí, abdicou dele. De regresso ao mosteiro, foi saudada pelo Buda, que sorria suavemente. Ele respondeu-lhe: minha boa Gotame, trouxestes as sementes de mostarda da casa que a morte não visitou? E Gotame respondeu: respeitadíssimo Senhor, não há nenhuma casa onde a morte não seja conhecida. Toda a humanidade já foi tocada pela morte. O meu próprio filho, tão amado, está morto. Mas vejo agora que todo o que nasce tem que morrer. Tudo é passageiro. Para isto não há remédio, apenas aceitação. A única cura é reconhecer isso. A minha busca pelas sementes de mostarda terminou. Tu, ó detentor das 10 forças, deste-me consolo. Obrigada, ó sublime. É uma pequena história que Noen traz para nós para dar início ao tema de hoje. Aqui traz um relato desta mulher, a Gotame, que ultrapassou a sua perda e uma dor tão profunda, enquanto o movimento que ela teve que fazer de negação para aceitação, de tristeza para alegria. Se alguma palavra que resume as mágoas da vida, essa palavra se chama perda. Perder dói. A perda nos causa dor, nos causa mágoa, nos causa ressentimento. A perda nos faz sofrer. Estamos tristes por tudo o que perdemos. E aqui eu gostaria de ressaltar que algumas das nossas perdas, elas são muito mais profundas. Às vezes, nós perdemos a intimidade devido às separações. Às vezes, nós perdemos a segurança em função da violência. Às vezes, nós perdemos a inocência em função dos abusos. Às vezes, nós perdemos amigos em função de discórdias e traições. Às vezes, nós perdemos o amor devido ao abandono. Às vezes, nós perdemos o lar em função da guerra. Às vezes, nós perdemos o bem-estar em função da fome, do frio, do calor. Às vezes, nós perdemos os filhos em função de doenças, acidentes. Às vezes, nós perdemos o país em função de convulsões políticas e posicionamentos mais retrógrados. Às vezes, nós perdemos a vida por causa de terremotos, inundações, desastres, doenças, pandemias.
Agora eu gostaria que você fizesse um exercício. Nós vamos sair deste macro, que é a vida, e diante de todas as perdas que nós podemos ter, e eu gostaria que fizesse um exercício. Pensa nas suas próprias perdas, os vazios provocados na sua vida, quando algo que lhe era querido lhe foi arrancado. E essa perda pode ser da mais infinita realidade. Às vezes pode ser em função de um câncer, a morte de alguém, pode ser uma relação de longa data que se findou, pode ser a perda da sua casa, do seu emprego, pode ser também em função de alguns abusos. Não sabemos qual seja. Cada um de nós temos as nossas próprias perdas. Quando nós nascemos, nós perdemos a segurança e a intimidade do útero materno. Quando vamos à escola pela primeira vez, perdemos a intimidade e a segurança do nosso universo familiar. Quando conseguimos o nosso primeiro emprego, perdemos a liberdade da juventude. Se casamos, perdemos a expectativa que sentimos quando temos outras opções. Quando envelhecemos, perdemos a beleza, a saúde, os amigos, o dinheiro, a fama. E quando morremos, fisicamente, perdemos tudo. A perda, embora seja a realidade que mais causa dor e sofrimento, é a realidade mais presente na humanidade. Portanto, amados, quando nós éramos jovens, nós poderíamos assim dizer: é isto que eu vou fazer da minha vida. E quando envelhecemos, dizemos: o que aconteceu com o meu sonho? O que aconteceu com os meus planos? Quando éramos novos, queríamos fazer algo de grandioso na humanidade. Mas agora pode ser que adultos estejamos cansados, aborrecidos, esgotados, perdidos, ocupados com tantas coisas, com construção, reformas, situações burocráticas. E aí, quando a gente se depara com esse mar e com esse universo, todo aquele entusiasmo da juventude se perdeu, se desvaneceu em meio a todas as realidades que estamos vivendo. Sentimos então que a vida nos desapontou. Agora, o grande e maior problema é que essa realidade também pode haver perdas espirituais. Perda da esperança no futuro, um propósito divino na vida e até mesmo a perda da fé. Nós poderíamos, quando jovens, por exemplo, entusiasmados, nós poderíamos levar as coisas no peito, né? Olhar para o sofrimento de uma forma diferente, olhar para as coisas com maior afinco, suportar mais. Contudo, com o tempo, com as decepções, com as provações, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que tudo aquilo que antes poderia ser sonho, coragem, às vezes isso vai se desfazendo. Os nossos apoios vão se desfazendo. Já não somos tão fortes. Já não somos tão fortes. Talvez, em algum momento, você se lembre, e isso aqui não é regra, né? Mas olhando para a minha experiência e para aquilo que eu já escutei, às vezes a gente para e olha como era a nossa relação, por exemplo, com Deus.
quão próximos nós éramos de Deus, quão nos fazia bem estar mais próximos do Senhor. Nós podíamos senti-lo, nós podíamos saboreá-lo, podíamos tocá-lo. E agora? O que aconteceu? Já não o sinto mais. Já não tenho vontade de estar na presença do Senhor. Estou cansado para todas essas realidades. O que aconteceu? Será que Deus foi apenas um momento, uma personagem que passou na minha vida? Será que todas as decepções, dificuldades e as realidades de perda que eu tenho vivenciado me afastou tanto de Deus que acabou me afastando de mim mesmo? A pergunta que talvez nós precisaríamos fazer é: o que fazer com as nossas perdas? Há alguma forma de reencontrarmos aquilo que perdemos? Pode a tristeza transformar-se em alegria? Pode o luto transformar-se em dança? E quando cair a noite que vem o pranto, pode a alegria realmente voltar ao amanhecer? Afinal, parece-me, e assim fazendo um retrato de tudo que eu acabei de apontar, parece-me que nós vivemos num profundo vale de lágrimas. Será que não tem mais esperança nisso tudo? Nós vamos ver que 3 coisas são necessárias. 3, para que nós possamos lidar com essas perdas. Primeiro, chore as suas perdas. Segundo, enquadre as suas dores na perspectiva da humanidade, ou seja, as suas dores também são as dores do mundo. Terceiro, descubra aquele que caminha contigo. Essas 3 realidades nos ajudarão a enfrentar as situações de perda. Então vamos para a primeira: chorar as suas dores. Porque a questão não é vivenciar a dor. A questão não é experimentar o sentimento de perda. Mas a grande questão é como nós estamos vivendo esse sentimento de perda. É isso que nós precisamos aprender. Como nós estamos vivendo esses sentimentos de perda? Será que eu estou escondendo esses sentimentos dentro de mim? Ou estou fingindo que eles não existem? Ou recuso partilhar esses sentimentos com os meus companheiros de caminho? Ou será que eu tento convencer-me a mim mesmo de que essas perdas são muito pequenas e nem são comparadas aos ganhos que eu vou ter? Ou pior, estou culpabilizando alguém pelo que eu tenho sofrido e perdido? Porque essas são possíveis realidades que nós estejamos vivendo diante das nossas perdas. Muitas vezes nós nos trancamos num universo, num isolamento de perda interior, e aquilo vai ficando dentro de nós e cresce dentro de nós. Esse não é o caminho. Há outra possibilidade, há outro caminho de lidar com a perda, que é fazer o luto, é aceitar a perda. Sim, nós podemos chorar, e de fato, nós precisamos chorar as nossas perdas. Não pode fazê-las desaparecer com conversas nem com atos, mas pode verter lágrimas por elas e permitir fazer um luto profundo. Anotem bem isso. Eu coloquei isso aqui de forma muito clara para nós hoje. Não é possível chegar à alegria se não se atrever a chorar. Se não agarrar nessa oportunidade de experimentar a dor.
Vou repetir. Não é possível chegar à alegria se nós não nos atrevermos a chorar. Se não agarrar nessa oportunidade de experimentar a dor, viver a experiência da dor, viver a experiência do chorar, sentir-se um nada diante de Deus, sentir a emoção, deixar essa emoção ser evocada dentro de mim e jogada para fora e revertida assim de lágrimas que possam fecundar o chão. É preciso fazer isso. É muito comum, às vezes, nós ouvirmos a expressão: não chores, siga em frente, não ultrapasse isso. E de alguma maneira nós fazemos isso, nós dizemos isso, mas é preciso que nós tenhamos também a clareza de que se não fizermos o luto, nós podemos nos tornar pessoas amargas, pessoas profundamente irritadas, pessoas que não encontram mais o colorido da vida, que olham para a vida e é tudo cinzento, que vivem um outono permanente. E o que é viver um outono permanente? O outono é cinzento, frio, não tem, as folhas das árvores caem, é tudo muito nebuloso. E às vezes nós vivemos assim. Por quê? Porque nós deixamos que a dor se aloje dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, e isso vai nos comprometer o resto da vida. E às vezes, coisas que nós vamos guardando e trazendo ao longo da nossa história, que vão consumindo o nosso ser, corroendo o nosso ser, que vai nos autodestruindo e tirando de nós a beleza da alegria, a beleza da vida, a beleza da espontaneidade, a beleza da criatividade. É melhor chorar as perdas do que negá-las. Atreva-se a senti-las. Atreva-se a experimentar a dor. Identifique qual é a dor que você está sentindo. O porquê dela, ou melhor, o que é essa dor. E veja que ela é tão real e tão presente na sua vida. E diga a você mesmo e a essa dor que você pode carregá-la, que você aceita. E assim, o luto, ele vai se entregando da dor para a vida. Você vai enfrentando a escuridão do abismo, onde não é claro e nem definido, onde tudo se alerta constantemente, e vai fazer deste luto um momento em que você vai se permitindo aos poucos a desmascarar as suas falsas seguranças. É preciso fazer isso. É preciso compreender essa realidade. Aqui o autor, Nui, ele dá um pequeno testemunho da sua vida diante do momento de dor. Quando a mãe dele morreu, então ele sentiu como se cada ocasião normal da vida dele se transformasse numa experiência nova. Então tudo estava em referência à morte da mãe. Primeiro Natal, primeira Páscoa, qualquer situação que ele ia ou que ele já tinha passado com a mãe, ele remetia isso. Só que ele chegou a um determinado momento em que, diz ele, percebeu que esses momentos, ali em meio à dor, rememorando os fatos,
ele começa a perceber que diante de uma abertura surge uma profunda alegria. Então o que nós podemos aprender com isso? É que na fragilidade humana nasce vida nova. Isso é importante. É importante. Na fragilidade humana nasce vida nova. Eu pude fazer a experiência disso o ano passado. E o ano passado, enquanto eu li esse livro e referia esse livro à minha vida, como eu percebi que realmente, de fato, na fragilidade humana, a vida nova se faz. No meio das lágrimas e do sofrimento, nasce, então, a alegria e a felicidade. E nós comumente entendemos e achamos que a alegria e a felicidade, elas advêm das oportunidades que criamos na nossa vida. Boas, positivas, alegres, festivas. Mas a verdadeira alegria, aquela que fica, aquela que marca, aquela que transforma, ela nasce em meio à fragilidade e à dor humana. A verdadeira cura acontece no momento em que podemos enfrentar a realidade de nossas perdas e libertar-nos da ilusão de controle. Como isso é fantástico! Porque a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, sobre inclusive os nossos próprios sentidos, os nossos sentimentos. Isso não é verdade. Nunca foi e nunca será. Quando verdadeiramente nos deparamos com as nossas perdas e com temos consciência dessa ilusão de controle, então ali haverá cura. Ali nasce uma nova vida. Mas para isso é preciso ter consciência. Nós somos muito medrosos, isso é fato. E Noé fala disso. Porque nós temos medo de enfrentar a realidade de perda. Então o que nós fazemos? Nós vamos criando alguns settings, ou seja, alguns quadros, alguns movimentos de segurança, e vamos nos colocando dentro deles, vamos criando barreiras na falsa ideia de que nós estamos nos protegendo. Mas é exatamente o contrário. Nós estamos nos enclausurando. Nós estamos nos fechando. Nós estamos fechando a possibilidade de algo novo. Não me parece que seja tão possível, contando apenas com as nossas capacidades intelectuais, sairmos dessa situação. Não, porque essa é uma grande dificuldade nossa do ser humano. Nós vamos muitas vezes achando que pelas nossas capacidades intelectuais e emocionais nós conseguimos sair do movimento em que nós estamos vivendo. Não. Eu acredito que o Espírito de Jesus, o Espírito de amor que nos é dado para avançar, realmente isso nos ajuda. Noé fala muito bem disso. Ele diz assim: permitir que a dor das nossas perdas entre no nosso coração. Ter a coragem de identificar e sentir as nossas feridas. Abraçar a liberdade de chorar a nossa angústia ou de gritar em protesto e assim arriscar chegar a um espaço interior onde é possível encontrar alegria. Portanto, o que eu estou dizendo? Lendo isso, o que Noé nos explica. É preciso falar. Porque quem fala, elabora. E quem elabora, ressignifica.
Então é preciso quebrarmos toda a dificuldade que temos de falar. Nós precisamos jogar para fora aquilo que está aqui dentro nos consumindo, para que o Espírito de Deus possa vir como que um sopro e ir dando vida a isso. Eu me lembro bem que o Papa São João XXIII, quando ele convocou o Concílio Vaticano II, em 63, isso eu me lembro muito bem na aula, ele dizia que era preciso abrir as portas da igreja para que vento novo pudesse entrar e levar todo o mofo que estava dentro. Ou seja, quando o Papa abre as janelas da igreja, as portas da igreja para o mundo, ele permite que a igreja possa falar e possa ouvir. E permite que o Espírito Santo possa então agir. É preciso que nós também abramos as janelas do nosso coração. É preciso que nós abramos as portas da nossa mente, do nosso entendimento, para que o Espírito possa entrar como um vento novo, soprar e dar um hálito novo. Aqueles que não conseguem fazer o luto, não conseguem ser alegres, porque estão com as portas fechadas. Aqueles que não estiverem tristes, não podem também ser contentes. Acontece que por vezes, no meio de um choro pode surgir então uma alegria. As lágrimas de dor amaciaram o espírito e despertam para a possibilidade de dizer obrigado. Pode entender a sua viagem pessoal como a forma que Deus tem de moldar o seu coração e trazer a alegria. Porque há tempo para tudo. E talvez justamente por meio destas lágrimas, ditas, experimentadas, despertem em nós a possibilidade de surgir aí a alegria, o sorriso. Mas é essa abertura que é necessária e importante. A segunda questão é enquadrar a nossa dor na perspectiva da humanidade. Se o primeiro passo na via da tristeza e alegria é enfrentar chorando as nossas perdas, o segundo passo é entender que o sofrimento é o sofrimento do mundo, que o meu sofrimento é o sofrimento do mundo. Então, encarar à luz dos sofrimentos dos outros os meus sofrimentos. Aqui, Padre Noe, dá um testemunho de que, em função das suas atividades, ele viajava muito pela América Central, ele dava muitos cursos, fazia muitas palestras, enfim, tinha uma carga, uma agenda muito pesada. E isso fez com que ele passasse por um momento de grande sofrimento. Quase que ele entrou em crise, em surto. E aí, os superiores dele o transferiram para uma comunidade chamada L'Arche, onde viviam ali pessoas com deficiência em Toronto, perto ali no Canadá. E aí ele vai fazendo um retrato de como foi ele, com o seu sofrimento, estar com essas pessoas com deficiência, ver o sofrimento do outro. Ele diz assim: à medida que fui testemunhando o enorme sofrimento das pessoas com deficiências físicas e mentais, comecei gradualmente a olhar sob uma nova luz os meus próprios problemas e a dor que me causavam, a perceber-me
de que faziam parte de uma realidade de sofrimento muito mais abrangente. Então, ele vai, diante desse discernimento que Noé vai tendo, algo dentro dele vai se refazendo. Vai surgindo então um renovado amor por si mesmo e pelos outros. Então as suas dores, as suas aflições, olhando e vivendo com o sofrimento do outro, vai se transformando então em alegria. Ele diz assim: quando arrancamos a dor do seu isolamento diabólico e compreendemos que, independentemente do quanto sofremos em comunhão com toda a humanidade, as nossas pequenas vidas participam de algo muito maior e muito mais universal. Esse é o movimento. E pensar assim: quando eu estou sofrendo, e eu já passei por isso, diante do quadro clínico que eu vivenciei o ano passado, parece que o mundo se reduz àquele sofrimento. Não há mais perspectiva, eu não consigo ver além daquilo. Parece que tudo se resume àquele sofrimento. Ele chama isso de isolamento diabólico. Ou seja, é um fechamento da dor em si mesmo. Isso é horrível. É terrível. Então ele vai mostrando para nós que se nós nos abrirmos ao sofrimento do outro e percebermos que entre todas essas pessoas é preciso olhar para a vivência de cada uma delas e nos colocarmos nela, então assim a vida muda. É fantástico, não tem o que dizer. E ele vai dizer ainda que foi justamente naquelas pessoas que não sabiam ler, que não tinham como ser cuidadas e nem podiam cuidar, nos homens e mulheres rejeitados pelo mundo, nestas pessoas foi onde ele mais encontrou a força de lidar com a superação do sofrimento humano. Ele percebia que essas pessoas tinham muito mais força de lidar com o sofrimento humano. E a questão é muito simples. O porquê disso? Porque elas já não têm o que perder. Não há mais falsas seguranças. Não há mais falsas distrações. E porque não tem mais nada disso, é muito mais fácil aprender com o sofrimento. Nós ainda temos muitas falsas seguranças. Temos medo de perder isso, aquilo outro. Temos ainda falsas distrações. Queremos conviver com fulano, beltrano, por questões sociais, por vaidade, enfim. Nós ainda colocamos muito poréns na nossa vida. Aí ele chegou a uma questão que é fundamental para nós. Comunidade e solidariedade estão no âmago do movimento da tristeza para a alegria. Então, se neste movimento que nós vamos fazer, das nossas tristezas, das nossas perdas para a alegria, não houver um senso de solidariedade e de comunidade, nós não vamos conseguir fazer. Porque quando começamos a relacionar o sofrimento, porque passamos na nossa vida com o sofrimento de outras pessoas, podemos então enfrentá-los juntos. A origem da palavra compaixão é justamente isso.
paixão, sofrer com outras pessoas. Esta é a origem da palavra paciência. Sofrer. Ser paciente é experimentar a dor da vida. Ser paciente é experimentar a dor da vida. Quem não quer lidar com a dor, nunca será paciente. Porque tem que resolver as coisas a seu tempo, do jeito que quer, na hora que quer. E é assim que funciona. Então, aprender a lidar com a dor da vida é fazer o exercício da paciência. Nada está no nosso tempo. Tudo está no tempo de Deus. E quando nós experimentamos tudo isso com outra pessoa, podemos ser compassivos. É assim que começa a cura. A cura começa quando nós podemos passar por tudo isso com a outra pessoa. E não através de grandes respostas. Não quando nos dizem faz isso ou faz aquilo. Começa quando experimentamos o vazio de não sabermos o que fazer em conjunto. Aqui que está o mais belo e o mais perfeito da nossa experiência. Experimentar o vazio de não sabermos o que fazer em conjunto. Amados irmãos e irmãs, isso é perfeito. É simplesmente divino. Então, à medida que sentimos e vivemos a dor das nossas perdas, o nosso coração enlutado abre-se para um mundo mais vasto de sofrimento e de perda. Então, nosso grande drama é saber se nós somos capazes de viver a nossa dor em solidariedade com a dor do outro. Esse é o nosso maior drama. Saber se somos capazes de viver a nossa dor em solidariedade com a dor dos que sofrem. Aqui é um chamado a sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Isso é muito importante. E agora, para nós encerrarmos, eu vou apenas falar a terceira questão, que é descobrir aquele que caminha conosco, o caminho de Emaús. A um nível mais profundo, tanto a história da Gotami, que eu li no início, quanto os discípulos de Emaús, que é um texto clássico de Lucas, capítulo 24, nos ajudam a percorrer a fazer o nosso percurso interior, desde o lugar onde experimentamos a tristeza e a perda do lugar onde nós sentimos a alegria. Então vejam, os discípulos no início estão cabisbaixos, tristes por causa da perda. Eles encontram o Senhor. E ali, quando o Senhor começa a falar aos seus corações, aliás, Jesus que pede que eles falem o que eles estão sentindo. Logo em seguida, Jesus começa a dizer-lhes de toda a história sagrada. E depois dessa decepção de perceberem que o Senhor realmente tinha morrido, eles começam então a ter um renovo na vida. Porque quando Jesus falava, diz o Evangelho, o coração deles ardia por dentro. Mas o mais importante a prestar atenção nesse Evangelho para nós hoje é o que Jesus diz. Jesus diz assim, não vos preocupeis. Jesus não diz,
ó, não vos preocupeis, vai ficar tudo bem. Ele diz assim: falai-me da vossa dor, mostrai-me a vossa dor, quero sentir a vossa angústia, quero estar convosco, quero escutar a vossa história. É isso que Jesus pede. Jesus quer ouvir o que aqueles discípulos tinham de tão importante a dizer, aquilo que fazia com que eles ficassem tão tristes. E quando Jesus então passa a ouvi-los, Jesus os questiona, dizendo que como são homens sem inteligência, ou seja, acordem para a vida, vocês não estão vendo. O que eles não estavam vendo? Que Jesus caminhava com eles, que eles não estavam sozinhos. Então, com essa frase, homem sem inteligência, Jesus está dizendo, é um despertar, um arrancar das vendas que impede de ver claramente, um despojar-se de inúteis mecanismos protetores que nós vamos criando. Nós vamos criando situações e nos esquecemos de que nós não estamos sozinhos. Então, de súbito, Jesus muda a história. Primeiro, Jesus ouve. Depois, Jesus faz com que eles escutem. Jesus, junte-se a nós quando caminhamos triste. Jesus junta-se a nós quando caminhamos tristes e mergulhados na dor. Ele abre-nos a Escritura, explica-nos. Olha que interessante. Ele se junta a nós, ele se abre a Escritura para nós e ele faz a experiência conosco. Ele nos explica a palavra. Ele dá sentido à nossa vida. É isso que nós precisamos. O estranho não disse que aqui é Jesus, no Evangelho dos discípulos de Emaús. O estranho que é Jesus não disse que não haviam razões para a tristeza deles, mas que a tristeza que sentiam era parte de uma tristeza mais universal, na qual escondia uma alegria. Jesus não disse que a morte que eles choravam não era real, mas que era uma morte que inaugurava uma nova vida, a verdadeira. Jesus não disse que eles não tinham perdido um amigo que lhe havia dado coragem e esperança, mas que essa perda abriria o caminho para uma nova relação, muito para além de qualquer amizade que tivessem experimentado. Jesus nunca negou que eles disseram, mas enquadrou esses acontecimentos e confirmou que eram parte de um acontecimento muito maior. Então, o que Jesus estava querendo nos mostrar? Jesus estava querendo nos mostrar um novo sentido, um modo diferente de ver a vida. Era isso que Jesus queria. Esse novo sentido, ele é muito simples. É olhar para a vida tal como é. De que há dor, de que há sofrimento, nós precisamos passar por ela, nós vamos passar pelas nossas perdas. Essa é a nossa vida. Só que, como estou vivendo isso? Quem está caminhando comigo? Estou caminhando só? Qual é a minha abertura diante de tudo isso? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como exercício espiritual para o dia de hoje, nós vamos ter como texto base o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Repito, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35.
Primeira questão que nós vamos ver. Identifique uma situação pela qual você se percebe como aos discípulos de Emaús, ou seja, lamentando a perda de seu mestre e perdidos. Ponto. Agora relate novamente essa mesma situação após ler o texto bíblico. Então a primeira questão é: identifique uma situação pela qual você se percebe como os discípulos de Emaús, ou seja, lamentando a perda de seu mestre e perdidos. Agora relate novamente essa perda, essa mesma situação, após ler este texto bíblico. Segunda questão: quem tem chamado para entrar na sua casa, vida e história? Quem você tem chamado para entrar na sua casa, na sua vida e na sua história? O que falta? Ou quem falta? Terceiro, qual o seu grande drama? E como tem passado por ele? Sozinho? Qual o seu grande drama? E como tem passado por ele? Sozinho ou sozinha? E quarto e último tema, pergunta: qual a importância que você dá em falar de si mesmo? Será que algo precisa mudar neste sentido? Escreva sobre isso. Última questão: qual a importância que você dá em falar em si mesmo? Será que algo precisa mudar nesse sentido? Escreva sobre isso. Queremos agradecer a Deus por ter nos dado a graça de estarmos aqui nessa noite, pedindo assim a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Que Deus possa enriquecê-los nesse momento de oração que você vai ter. E amanhã estaremos aqui novamente, com a graça de Deus, às 19h30. Lembra da cartinha que você fez no domingo? A proposta de hoje seria, como um ato simbólico, é você queimar essa carta. Uma coisa simples: queima essa cartinha. Faça com que essas cinzas se transformem em adubo, talvez de uma rosa que você tem na sua casa, de uma rosa do deserto, de uma planta que dá flor. Que aquela carta queimada, transformada em cinzas, possa servir de adubo para uma vida nova. Possa ser transformado em uma vida nova. E essa vida vai ser expressa de forma simbólica nesta flor que você vai agora colocar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.